Olá, esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A gente está estudando o guia de estudos falando sobre a fidelidade. É sim, aquele que falava sobre morte, ressurreição, sobre o estado do homem na morte, acabou. E agora nós estamos recomeçando um estudo muito especial para falar exatamente sobre como Deus entende a fidelidade para a gente. E você é meu convidado não só para estar aqui, mas para você também poder trazer outras pessoas, para você poder compartilhar, para você poder aprender mais sobre isso tudo. E vai ser muito legal a gente poder falar sobre. Vamos combinar aqui que falar sobre fidelidade talvez não pode não ser muito fácil para falar com os jovens, por isso eu queria deixar de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, para que você possa ouvir, se interessar e aí poder compartilhar esse texto com alguém, tá bom? Siga lá minhas redes sociais, todas elas é lucio.bergamo, vai ser muito legal eu ter você por lá. Então se você ainda não é meu seguidor no Instagram, no TikTok, ou então aqui dentro do YouTube, Pastor Lúcio Bergamo, se inscreve nos canais, se inscreve e me segue nas redes sociais que vai ser muito legal você também poder ter outros conteúdos. Ah, fica a dica. Toda terça-feira tem uma caixinha de perguntas dentro do meu Instagram a partir de agora, para que no sábado eu tenha a pergunta da semana para poder responder. Eu já gravei a dessa semana e tá difícil de responder, mas foi muito bom e vai ser muito legal você também poder aprender um pouquinho mais, beleza? Vamos lá, seguindo para a Bíblia, eu acho que o mais importante é poder abrir a palavra de Deus, e eu leio para você um trecho que não é tão grande, é na verdade um verso só, mas que ele determina ou explica para a gente um pouquinho mais sobre a fidelidade. A Bíblia lá em Gênesis no capítulo 1, Gênesis 1, ali no verso 26, a Bíblia diz assim, ó: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e também sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse texto mostra pra gente duas coisas que são essenciais para você poder entender quem é você ou como as coisas se formam ao nosso redor. A primeira coisa é que Deus é o nosso Criador. E para você poder entender um pouquinho mais sobre fidelidade, você precisa compreender que é Deus quem fez todas as coisas, ou foi Deus quem fez todas as coisas. Se foi Ele, então nós precisamos entender um pouquinho sobre como Ele pensa as coisas. Entendendo sobre quem é Deus, como Ele pensa as coisas, agora o convite para você é para você poder abrir sua mente e entender que Ele, além de ser o Criador, Ele também é doador e o sustentador. Aquele que sustenta, aquele que está sempre do nosso lado. Por que tudo isso? Vamos imaginar. Lá em Hebreus, no capítulo 1, se eu não estou enganado, no verso 3, e aí tiro minha dúvida, Hebreus 1, 3, fala que todas as coisas saíram das mãos de Deus e o próprio Criador é Jesus, de acordo com João, no capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3. E aí quando eu vou nesses textos, eu entendo que Jesus tem um plano maravilhoso para poder nos salvar, porque além de criar, Ele nos salvou, e eu conto para você a história. Quando Deus criou tudo, Ele criou tudo perfeito. Até a temperatura da terra era perfeita, não mudava. Adão e Eva viviam como se fosse uma estufa. E aí eu fico com o convite para você, qualquer dia se tiver uma pergunta sobre o dilúvio, eu posso abrir esse assunto, abrir essa caixinha e conseguir explicar um pouquinho mais como é que era essa estufa. Esse lugar que não ficava nem quente, nem frio. Olha só, a gente tá em janeiro agora e o dia que eu tô gravando essa lição tá frio. E aí eu pergunto pra você, mas janeiro não é verão? Não faz sentido. Mas para pra pensar aí, Adão e Eva viviam perfeitos, não tinha pecado, não tinha morte, não tinha nada que atrapalhasse eles. Eles tinham total e restrito contato com Deus. Afinal de contas, o próprio Deus, o próprio Jesus, vinha todo final de tarde para conversar com eles, para bater papo, era isso. Jesus vinha jogar conversa fora com eles, é nossa expressão, lógico, mas Jesus vinha conversar com eles. Todas as noites, Jesus colocava eles para dormir e ir embora. Daqui a pouquinho ele voltava no comecinho da manhã para acordar eles. Esse lugar era perfeito. E dentro do Jardim do Éden tinha duas coisas que eram essenciais para que eles pudessem entender e que eles pudessem permanecer aqui. A primeira delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a segunda delas era a árvore da vida. É bem provável que Adão e Eva tenham comido da árvore da vida por várias vezes, e a árvore da vida simplesmente era um símbolo de que eles precisavam ir até Jesus, ir até uma fonte que Jesus tinha colocado ali para eles poderem buscar a salvação, ou pelo menos buscar, na verdade, a vida eterna. Só que a segunda árvore, ou melhor, a primeira que eu citei aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, era um teste para Adão e Eva. Eles não deveriam chegar perto dessa árvore e não deveriam comer o fruto. Mas o que é que Adão e Eva fazem? Eles vão até a árvore, pegam o fruto, comem e ali eles cometem o pecado. O pecado não foi comer a fruta, o pecado não foi o sexo, e aí qualquer dia abro mais uma caixinha para poder explicar sobre isso. O pecado não foi o sexo, o pecado na verdade foi desobedecer a Deus. E aqui está o pecado maior que nós cometemos, quando nós colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Afinal de contas, se foi Deus quem criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso o melhor que a gente pode fazer
é obedecer o que ele pediu. A fidelidade tem que ver com a obediência ao Deus Criador, aquele que sabe quem nós somos e como nós somos constituídos. Uma vez que Adão e Eva pegam agora daquela árvore, Deus tem que tirar Adão e Eva do jardim e agora eles estão do lado de fora, proibidos de pisar dentro da casa deles. O jardim do Éden era a casa deles. E agora eles não poderiam mais entrar porque lá dentro tinha a árvore da vida. Se eles pegassem a árvore da vida, o pecado seria eterno, porque ali eles teriam conquistado a vida eterna para o pecado. Deus agora afasta os dois de dentro do jardim por amor a eles, porque no mesmo momento que Deus os afasta do jardim, Deus promete: eu vou voltar. E quando eu vier, eu vou morrer para salvar cada um de vocês. De vez em quando a gente fica com dúvida, né, sobre como é que Deus faz as coisas. E aqui vem um segredo maravilhoso, um mistério, segundo a Bíblia. É o mistério de como Deus operou a salvação. Porque ele já sabia que o pecado aconteceria, mas mesmo assim ele permite que aconteça para demonstrar o amor dele pela gente, porque afinal de contas ele já tinha o plano perfeito para nos salvar. Agora, com o plano perfeito para nos salvar, Jesus vem, ele sofre, ele morre, ele apanha, ele é xingado, humilhado, cospem no rosto dele, prende ele numa cruz, ele morre. Mas depois de 3 dias ele ressuscita. Sexta-feira ele morre, no domingo ele ressuscita. E agora, no domingo, ele dá pra gente a salvação, porque ele pagou pelos nossos pecados e ele conseguiu vencer a morte. Todas essas coisas só mostram pra gente que Jesus conhece exatamente quem nós somos e o que nós precisamos. Por isso a fidelidade a ele é essencial. E aí, existem algumas regrinhas que ele coloca na Bíblia pedindo pra gente algumas coisas. Por exemplo, os 10 mandamentos. Por exemplo, regras de costume, regras de como você deveria agir, regras de como você deveria escolher viver nessa sociedade, na sua sociedade. E aí existe o grande conselho. Se você entender que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que salva cada um de nós, é aquele que dá pra gente a salvação, é aquele que tá do seu lado entendendo suas necessidades. Esse daqui também é o Deus que pede pra você somente as coisas que ele sabe que podem fazer mal pra você. Então ele pede para que você não faça aquilo. As regras que existem na Bíblia, elas são simplesmente para nos proteger. E tudo isso está tipificado na Bíblia. Você aí não precisa ter medo, você não precisa ter dificuldade, você simplesmente precisa aceitar que esse Deus Todo-Poderoso pede da gente uma coisa chamada fidelidade, para que ele possa estar muito pertinho, para ele poder também cuidar da sua vida. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, nós acabamos o primeiro resumo da lição da Escola Sabatina, do guia de estudos que a gente está usando sobre fidelidade, e o meu convite para você, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esquece não de clicar aqui em curtir, não esquece não de clicar aqui no compartilhar, que é uma setinha pro lado assim, e mandar para o máximo de pessoas que você conhecer, tá bom? Deus abençoe você, até semana que vem. Semana que vem a gente fala sobre o segundo guia de estudos, o segundo dia do guia de estudos, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Um abraço para você, tchau, tchau, fica com Deus.